Boa noite, pessoal. Vamos agora para o nosso segundo momento, agora alimentar da palavra de Deus. Eu gostaria de convidar o Pedro, que vai fazer uma oração inicial para nós, daí na sequência o pastor Calixto estará apresentando o tema para nós. Feche os olhos, vamos orar. Querido bom Deus, amado Pai, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu nesse dia. E muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui para abrir, estudar e meditar na Tua Palavra. Amém. Que possamos sair daqui melhores do que entramos. Que possamos refletir a imagem e semelhança de Cristo Jesus para testemunhar a cada pessoa que Jesus está voltando. Amém. Que assim nós devemos estar preparados e ajudar a preparar outras pessoas para o reino eterno. Fica com cada um de nós, limpa-nos, purifica de toda mágoa, de todo ressentimento, para que a nossa mente possa estar voltada para estudar e aprender as boas novas do Evangelho. Em nome do amor de Jesus e com o poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Todo mundo animado? Eu estou. Amém? Amém. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre aqui a besta que sobe de onde? Mar. Do mar. E o que significa mar? Povos, nações e línguas. Deserto significa lugar isolado, né? Mas o mar representa multidões, povos, muitas pessoas. E esta besta, segundo o relato, ela surgiu no meio de muitos povos, surgiu do mar, no meio de muitos povos. Na introdução do tema de hoje, que é o capítulo 16, o tema 16, fala sobre a chegada de um anticristo. O anticristo, alguém que vem se posicionando no lugar de Cristo, mas não é o Cristo. Alguém pregando mensagens que não são de Cristo. É verdade. E assim a Bíblia apresenta poderes, alguns poderes que surgiram e que existem até hoje, que se diz ser de Cristo, mas não são de Cristo. Se diz carregar a bandeira de Cristo, mas estão longe de ser de Cristo. E por sinal, no livro de Daniel, fala desse poder tido como o chifre pequeno. Era um poder que vinha lá, vocês lembram quando nós estudamos o livro de Daniel, capítulo 7, falou dos animais, né, que representavam os impérios do mundo. Aí de repente surgiu um chifre pequeno que representava também um poder na terra. Então Daniel fala desse animal como sendo um chifre pequeno. Mas lá no Novo Testamento nós temos Jesus falando de falsos cristos e falsos profetas que viriam também na terra e enganariam, se possível, quem? Até os escolhidos de Deus. Mas Paulo descreve esse poder também em 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Paulo fala que, porque vamos aqui considerar o histórico de Tessalonicenses. A carta aos Tessalonicenses primeira Tessalonicenses foi a primeira carta escrita do Novo Testamento. Por volta do ano 49, na primeira viagem missionária de Paulo, ele escreveu o 1 Tessalonicenses e depois ele escreveu o 2 Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses, ele destaca o quê? Ele destaca muitas coisas interessantes, inclusive a volta de Jesus. E ele fala como será o som da trompeta, né? Jesus descendo do céu com seus anjos, não é assim? E os mortos em Cristo sendo ressuscitados, e depois nós, os vivos. Quando Paulo fala nós, os vivos, alguns autores dizem que ele estava se incluindo ali também. É verdade. Ele estava doidinho para ir para o céu também. Nós, os vivos, seremos então arrebatados e juntamente com eles para o encontro, juntamente com os mortos em Cristo, estariam indo para o céu. Mas em 2 Tessalonicenses, antes de eu chegar na 2 Tessalonicenses, eu quero dizer um outro detalhe aqui importante. É que naquele tempo
o desejo de ver Jesus voltando era tão grande que algumas pessoas nem trabalhavam. E como é que comiam? Quando tinha fome, ia para a casa dos irmãos. Que facilidade, né? Que fazia como pedir para alguém: você tem alguma coisa? Eu não vou trabalhar, Jesus está voltando, mas a fome batia e ia pedir para alguém. E Paulo, vendo aquela situação, disse o quê? Trabalhar dia e noite para não ser pesado, irmão. Foi por isso que ele falou assim. Não foi para você trabalhar todos os dias, inclusive o sábado. Alguns interpretam dessa maneira e não está correto. Ele falou para trabalhar dia e noite porque o povo queria vir para o céu e nem trabalhando estavam. Aí em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo entra nesse assunto. Olha, aquele dia não virá até que o quê? Seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Apareceria, então, isso ele queria dizer o quê? Que iria aparecer um poder na terra, que é chamado então o poder da iniquidade. O poder que lá em Daniel disse que tirou a lei de Deus de cena, tirou as verdades de Deus de cena. Agora no Novo Testamento, Paulo dá nome a esse poder. Qual é o nome? Iniquidade, o homem, o filho da perdição, o poder iníquo. E aí no Apocalipse já dá outro nome para esse poder. Qual é o nome? Besta. Besta que surgiu do mar. E alguns intérpretes dizem assim, se vocês estão me acompanhando? Está dando para acompanhar? Alguns intérpretes dizem que esse poder da besta que surgiu do mar, mar representa povos, então significa um poder que surgiu do meio de muitos povos. E o poder de Roma encaixa nas características desse poder. Por quê? Porque Roma surgiu de onde? Vocês conhecem a história, né? Que os gregos, quando Alexandre o Grande morreu, o Império Grego foi dividido em 4 partes, e aí entre as partes, uma delas surgiu então o que? Surgiu os Seleucidas, o império, os 4 generais de Alexandre, cada um tomando conta de uma parte do mundo. E agora os Seleucidas, o Seleuco era o nome de um general, e aí agora os povos que vieram, as pessoas, os ascendentes dele, as pessoas que vieram depois dele, então eram chamados Seleucidas. Desses povos nasceu, agora veio aí Antíoco Epifânio, que deu início ao Império Romano. E o Império Romano veio agora no meio de muitos povos. E Roma se tornou uma grande, como diz Pedro fala aos meus irmãos que estão em Babilônia. Babilônia nem existia mais. Pedro estava referindo a Roma. E Roma, o Império Romano, agora entra aqui essa besta que surge do mar, sendo então tido aí por muitos autores cristãos como sendo aí no caso Roma, na sua fase papal. E aqui agora vamos ver alguns detalhes e as perguntas aqui, vamos dar as respostas. Onde o anticristo surgiria produzindo o abandono da verdade? Dentro da igreja cristã ou fora dela? Então, onde surgiria? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Vamos comigo? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse poder iria fazer isto: opor a tudo que se chama Deus, tudo que era de Deus, coisas de Deus. Mas esse poder vinha como sendo de Deus e opondo contra as coisas de Deus. Parece assim contraponto. não é isso? Um contraponto? Parece que é uma coisa estranha, é estranho mesmo.
E aí, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Meus irmãos, tem muita gente boa, não vou aqui jamais falar, nós não estamos, nosso papel não é para falar a verdade, não precisa bater em ninguém, é só falar a verdade, mas nós temos que entrar na história para relembrar alguns fatos. E eu faço a pergunta para vocês: que poder que se levantou contra tudo que se chama Deus? De que forma? Como é que você avalia isso? De que forma você entende isso? Objeto de culto? Houve algum poder religioso que levantou-se contra isso? Quem quer me ajudar? Como é que você interpreta isso aqui? Assentando-se no santuário de Deus. Em que momento algum poder assentou-se no santuário de Deus? Aí, se você for para a história, você vai encontrar o Império Romano fazendo isso. O Império Romano fazendo isso. Você não encontra na história? Eu volto a dizer, se você não leu ainda o livro O Grande Conflito, está perdendo metade da vida. Ele é bom demais, ele esclarece muitos pontos assim. E aí então, você vê, olha só, quem tem poder para perdoar pecado? Deus. Mas e se alguém aqui dissesse assim: olha, eu tenho poder para perdoar pecados, e diz que pode perdoar pecado? Se algum poder na terra fizer isso, está correto? Não. Você diria assim: esse poder está certo, pode perdoar pecado, então eu vou lá pedir perdão. E agora então, se você vai por aí, você encontra um lugar que tem confessionário que perdoa pecado? Tem lugar que perdoa pecado? Eu tive aula de religião quando era pequeno. Lá o líder religioso chegou lá: quem tiver pecado para ser perdoado, vem aqui, ali tem um lugar para confessar, confessionário, perdoar pecado. Isso está certo? Ou é certo ou é errado, não existe meio termo. Vocês estão me entendendo? Outra coisa, se eu tenho alguém que eu possa pedir perdão pelos meus pecados, onde fica Jesus nessa história? Não é só Ele que resolve, que perdoa as nossas iniquidades? Não é só Ele que faz isso? Então não, eu tenho que avaliar se está correto ou não. Tá certo? Então aqui o ponto se contra, aí a resposta: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama. Vocês responderam aí? Sim. Ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Pastor Walter, qual foi a interpretação, ou tem sido sua interpretação sobre essa parte? Quer dar uma contribuição? O papado, ele preenche esse papel também, porque ele coloca várias, que nem o irmão colocou aí, o pastor colocou a questão do perdão, né? Não Que é uma. Que tem outras questões. Sim, tem outros aspectos. Por exemplo, a questão de igreja, né? A definição de igreja, que só a igreja, esta igreja salva. Só a igreja salva, sim, tem isso aí. Só a igreja interpreta a Bíblia. Exato, a questão da própria interpretação da Bíblia, a própria, não só a interpretação, mas o acesso a isso, né? Perfeito. Então, para mim, o papado ele encaixa melhor aqui nessas características, né? Perfeito. Muito bem. Inclusive, se alguns intérpretes da Bíblia, que são chamados os preteristas, jogam para Antíoco Epifânio muitas coisas, de Daniel, chifre pequeno. Mas como jogar Paulo para Antíoco Epifânio, sendo que Paulo disse: estas coisas não sucederão até que venha o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele está jogando para o futuro, não é para o passado. Tem outros pontos que a gente também pode analisar dentro da Bíblia. E a lei de Deus não foi mudada? Sim. E a lei de Deus não foi mudada? Então nós precisamos enquadrar ou encaixar-nos de acordo com o que a Bíblia nos orienta.
Bíblia nos orienta. E ela então está dizendo aí que esse poder faria tudo isso. Faria tudo isso. E aí eu posso acrescentar mais um detalhe. A beatificação dos santos, não tem isso não? Não tem? Colocando pessoas santas, agora fulano passou a ser santo. É possível fazer isso? O ser humano, isso é correto? Não, na sua avaliação, é correto isso? Fulano agora é santo, agora pode contar com fulano que pode perdoar pecado. Já Maria é santa. Maria é santa. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, na hora da nossa morte, amém. Maria foi uma grande pessoa. A Bíblia fala, foi uma grande pessoa. Mas a Bíblia não fala que ela foi para o céu. Atos capítulo 1, verso 13, se eu não me engano, menciona que depois de quase 50 anos, quase 30 anos, perdão, que Cristo foi para o céu, os discípulos apareceram com Maria. Então a Maria não foi para o céu com Jesus quando ele foi. Se ela não foi para o céu quando ele foi, ela morreu. E se ela morreu, ela está onde? Então, quanto você vai receber de graça ou de alguma coisa boa se você pede para Maria interceder por você? Alguém disse assim, não, mas quando você, é normal você pedir que alguém interceda por você, uma pessoa importante. Se você tem um filho médico e você é a mãe do médico, então é fácil você, como mãe do médico, interceder pelo médico por você. Aí alguém fez essa colocação para mim e eu disse assim, mas quando a mãe do médico está viva, se ela está morta, o que ela vai falar? Nada mais. Então, a não ser que a gente vai contra a Bíblia Sagrada. Então, aqui está um ponto desse poder religioso estar então opondo-se contra Deus e assim por diante. Responderam, vamos para frente porque tem muita coisa boa. Então, como o Apocalipse identifica o poder apóstata representado pela primeira besta, a qual surge do mar? Resposta. Vamos ver o texto bíblico, Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, como o Apocalipse identifica esse poder apóstata? Esse poder que se opõe contra Deus? Vamos aqui à resposta? Então aqui identifica como besta. Besta não quer dizer animal, não. Poder religioso, político e religioso, que persegue o povo de Deus e é usado por Satanás com esse propósito. Esse poder religioso iria surgir com esse intento. E surgiu. E veio. E atacou, já no passado atacou cristãos. Muitos cristãos foram mortos por esse poder. E agora, será que no futuro não vem coisas aí também, Pastor Walter, como o senhor falou aí, já organizando leis, fazendo de tudo? Vai chegar um momento, ou você segue, ou você será perseguido. Mas o Daniel falou, né, que eles mudar os tempos das leis, né? Exatamente. E já está mudando. Já mudou no passado e atualmente continua fazendo as suas leis e vai muitas vezes em oposição ao povo, ao que Deus espera em sua palavra. Vamos para o próximo. Por quanto tempo Roma teria poder para perseguir o povo fiel de Deus? Então Apocalipse 13, 5 e 7. Vocês percebem que o Apocalipse, ele menciona ali no capítulo 13, no capítulo 14, ele fala ali dos que não vão para o céu e as consequências que terão, que não vão para o céu. No capítulo 12 fala do conflito, da guerra, o dragão contra Cristo, não é isso? E Cristo sendo vencedor. No capítulo 13 fala a proposta do dragão. O que o dragão procura fazer? O dragão procura desviar o povo de Deus do caminho do céu. E o dragão prega o seu evangelho para o mundo inteiro. O dragão tem evangelho, sim. O evangelho da falsidade, o evangelho da mentira.
E o dragão prega esse evangelho. Vocês estão me entendendo? E aí então aqui fala sobre o dragão, sobre a besta, e o dragão deu poder à besta. E agora o verso 5. Leia comigo? Vamos juntos? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, nação e língua de nação. Então você vê aqui o Apocalipse dizendo que esse poder teria uma arrogância, teria autoridade para agir 42 meses. Segundo estudos, segundo muitos autores mencionam, interpretando esse texto, esses 42 meses refere-se a 1260 dias. E no período profético, 1260 dias equivale a 1260 anos. E esse período começou então em 538. Já mencionei aqui algumas vezes e repito, 538, e seguiu até 1798. E me fala alguma coisa, será que durante esse período a igreja romana não perseguiu os cristãos que não seguissem a igreja? Perseguiu e muito. Houve muita perseguição, muita morte. Quem não seguisse as orientações da igreja, a pessoa era tida como o quê? Como herege. E como herege, ela tinha que morrer. Então houve muita perseguição durante esse período, até 1798. Agora seguindo a próxima pergunta. Além de perseguir, o que mais a besta faria? Apocalipse capítulo 13, verso 6. Além de perseguir, o que mais faria? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, até blasfêmia contra Deus. O que significa isso? Já aconteceu isso no passado? Inclusive eu já até mencionei aqui em algumas aulas sobre esse assunto. A igreja, Roma, além de perseguir, ela também estaria blasfemando contra Deus, contra os ensinos de Deus, contra os ensinamentos de Deus também. Então aqui, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo de Deus, os que habitam no céu. Então aqui está a resposta, vamos para frente. Pergunta 5. Que número calculado representa esse poder, essa besta? Que número? Então o texto diz o quê? Para que ninguém possa o quê? Comprar ou vender, senão aquele que tem o quê? A marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 600 e quanto? 666. 666 é um nome de blasfêmia, porque esse número 666 é o número de um homem também que fala aqui. Inclusive, alguns autores também mencionam que na tiara papal, no passado, existia na coroa ali, existia uma escrita. E a escrita era Vicarius Filii. E esse termo quer dizer o quê? Vicário, que seria o intercessor de Deus na terra. O líder religioso seria o intercessor de Deus na terra. E alguns estudos também, calculando esse número, dá exatamente 666, levando para esta interpretação. Próxima pergunta. O que acontece com uma de suas cabeças? Aqui está o que acontece com... Por que uma de suas cabeças? Quantas cabeças tem essa besta? 7 cabeças. E o que acontece com uma dessas cabeças? O que o texto fala? Então vi
uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas esta ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O texto aqui destaca então alguns pontos. Esse poder religioso de 7 cabeças menciona que uma das cabeças seria a ferida de morte. Aqui alguns autores mencionam que essa ferida de morte representa a morte do Papa pelo general Berthier, general de Alexandre o Grande. O Papa foi morto e aí foi ferida de morte. E a igreja romana então perdeu todo o seu direito como igreja política religiosa, perdeu todo o seu direito em 1798, e a partir dali então o Papa, a igreja católica não tinha mais agora a sua autonomia para conduzir as coisas do mundo, até a religião não tinha nem espaço. Inclusive existe... Seria o general de Napoleão? General Berthier de Napoleão, eu falei? Falou Alexandre o Grande. Mil desculpas, estou com o Alexandre na cabeça. Napoleão Bonaparte foi o general de Napoleão. Inclusive em 1876, em torno de 76, se eu não me equivoco com essa data, existe lá na Praça de Veneza, em Roma, eu estive lá e tem uma frase que diz assim: Vitor Emanuele disse para o líder religioso: se quiser vir para Roma, pode vir, mas saiba que aqui quem está no poder é que manda, e era ele que mandava, e não deixava espaço para ninguém. Quando chegou em 1929, no Tratado de Latrão, que se chama, o Benito Mussolini concedeu ao Papa, concedeu à Igreja Romana 50 hectares de terra, ou um espaço ali que já existia a Capela São Pedro e já existia o Vaticano, aquela igreja, espaço. Então foi concedido à igreja agora que dominasse e tomasse conta daquele espaço, 50 hectares. Inclusive, desses 50 hectares, a igreja romana tem um banco ali. É um país dentro de Roma, dentro da Itália, não é não? É um país dentro da Itália. Não sei se acho que alguns aqui já devem ter ido lá também, né? É um país dentro da Itália. É verdade. Então, ali voltou a ter esse poder. A ferida mortal foi curada. E agora então, o que aconteceu com uma das cabeças? Qual é a resposta aqui? A segunda, a resposta certa, né? Foi ferida de morte. Muito bem, qual é a próxima pergunta? O que aconteceria com a ferida mortal sofrida pelo poder religioso? Verso 3, capítulo 13. Vamos comigo? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então segue aqui qual a resposta. A resposta está no próprio texto aí, você pode escrever. Alguém está escrevendo o texto? Então pode escrever. Esta ferida foi curada então em 1929, segundo alguns estudos, tá? E a terra se maravilhou. Você sabe que até 1970, segundo alguns mencionam, a igreja romana não tinha um embaixador nos Estados Unidos. Não tinha embaixador nos Estados Unidos. Até que em 1970 as portas também dos Estados Unidos foram, lá do país, da América do Norte, as portas foram abertas, e aí o Papa chegou e foi aclamado até como Deus, e ali no período de John Kennedy, se eu não me engano. E aí então a igreja passou a ter poderes nos Estados Unidos, e em várias partes do mundo a gente vê a sua grande influência na atualidade. Milhares de seguidores. Milhares de seguidores existem em toda parte. Bom, vamos para frente. Quem são os que adorariam a besta? Vamos ver aí
e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quem vai adorar a besta ou os seres humanos? Quem estará adorando? Pessoas? São os que estão com o nome no livro da vida, ou são aqueles que não têm o nome no livro da vida? Aqueles que não possuem. Os que não possuem, seus nomes não estão aonde? No livro da vida do Cordeiro. Então nós precisamos seguir o Cordeiro. Mas aí, irmão Flores, seguir o Cordeiro, a maioria estará seguindo ou é minoria? O caminho do céu é da maioria ou da minoria? O que diz Mateus 7, 14 e 15? Apertado, estreito é o caminho e conduz à salvação. São poucos os que entram por esse caminho. É bom nós sabermos que mesmo que estejamos dentro da igreja verdadeira, se nós não cuidarmos, nós podemos perder a salvação. É verdade. Sabe por quê? Porque o inimigo chega em todo lugar. Muitos serão enganados. E quais são os atacantes, aqueles que atacam o inimigo? O inimigo busca atacar. Não são aqueles que servem a Deus? Não são aqueles que guardam os mandamentos de Deus? Exatamente. Então, esse livro do Apocalipse faz um convite, constantemente, faz um apelo ao nosso coração. Vamos para o caminho dos que conduzem à salvação, o caminho dos filhos de Deus, os santos de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e procuram viver esta verdade maravilhosa. Quem são os que adoram a besta? É assim, está certo aqui? O pastor Tiago acertou? Aqueles que não possuem nome no livro da vida. Aqueles que não possuem o nome no livro da vida. Muito bem. Próxima pergunta. Vamos ver aqui o que vai tratar. Vão ler comigo? Vamos juntos? Que advertência é dada àqueles que adorarem a besta ou a sua imagem, quando a marca desse poder terreno for imposta à humanidade. Parece que está fácil de ser cristão, dá até ibope para alguns, dá até, assim, é até valorizado, você é cristão. Da marketing para aqueles que, né, dizem ser cristãos. Eu sou cristão. No Rio de Janeiro eu lembro muito bem que muitas pessoas, aliás, muitos bandidos iam nas igrejas dizer: olha, amanhã não vai ter culto, hein? Amanhã nós vamos vai ter guerra aqui por perto. Eles já avisavam. Nas grandes capitais, Rio era assim, São Paulo, não sei, tem cada lugar tem seus problemas, mas lá havia essa situação, né? Então, você é crente, você é cristão, então pode entrar aqui na favela. Você tem moral, você é cristão. Em outros aspectos também, muitas vezes ser cristão, né, as pessoas valorizam mais. Acontece que chegará um tempo em que os cristãos serão alvos de maiores perseguições. E nós precisaremos estar bem definidos de que lado nós queremos estar nessa batalha cósmica, nesse conflito cósmico. De que lado nós devemos estar. Então, é uma decisão que deve partir do coração de cada um de nós. Compensa servir ao Senhor? Sim. Não resta dúvida. Compensa obedecer aos seus mandamentos? Claro. Compensa? Eu falei aqui, se eu não me engano, na aula anterior, é que muitos então dizem ser cristãos, dizem que compensam ser cristão, mas na hora do vamos ver, aí dá uma mascada. Não, eu vou do meu jeito, está muito difícil, né? Aí eu perguntei: você guarda os mandamentos? Eu até citei aqui, né? Se fizermos uma pesquisa, se a pessoa, você segue a Jesus? Você ama Jesus? Eu amo. Você guarda os mandamentos? Muitos podem dizer sim. Você guarda o sábado? Ah, não precisa. Você guarda o segundo mandamento, adora imagens? Ah, não tem problema, pode adorar imagem. Então, espera aí, nós temos que ver se nossa
Estamos aqui dentro. O nosso parâmetro é aqui, não está não? É a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Eu quero fazer uma pergunta aqui para alguém que já vem seguindo há mais tempo esta fé cristã, guardando os mandamentos de Deus, já tem muito mais tempo, que não era um seguidor da Bíblia de forma completa, e tem assim 1 minuto para dar o seu testemunho, mas que já há tempo, já vem vivendo essa fé. Eu pedi para Deus que eu queria conhecer mais a palavra de Deus, né? E aí fui convidada logo depois para conhecer algumas igrejas. E fui em cada igreja e de repente me convidaram aqui para fazer o curso bíblico. E aí realmente eu aprendi várias coisas e comecei a frequentar a igreja e achei que aqui era um lugar em que eu me sentia bem, né? Estava de acordo com a palavra de Deus. Eu estudei em colégio de freira, a minha doutrina foi muito forte, né? Então algumas coisas que se falava nesse grupo me assustava, porque eu me sentia traindo aquilo que até então era a minha verdade. Eu entendo. Né? Então eu sofria, né? Porque eu acreditava em santos, né? Nossa Senhora Aparecida. Então a minha fé, ela foi abalada, mas eu comecei a não me sentir culpada por questionar. Sim. Né? A gente tem que ser muito verdadeiro com o coração da gente, Sim, porque sim. fé para mim é amor. Sim. E é esperança, né? E é algo que é uma chama dentro da gente, né? Então hoje, estar nesse espaço nas terças-feiras é para mim um compromisso, sabe? Se tenho qualquer coisa, eu digo não posso porque amanhã eu tenho compromisso. Eu sempre fui da igreja desde criança, eu era da presbiteriana independente, né? E aos 15 anos a gente se mudou de cidade, minha família, e fazia mais, acho que 10 anos, eu tenho 33, mais de 10 anos que aí eu não fui mais na igreja, assim, não procurei a presbiteriana aqui, não. Então, vir aqui, pra mim, assim, foi, digamos, um reencontro, um reencontro da igreja, da comunhão. Amém. E eu tenho comentado, acho que eu comentei com a Jane, que eu nunca tinha vindo na Adventista. Então eu achei muito assim, de todas as palavras, de todas as coisas que eu aprendi aqui, eu nunca aprendi desse jeito, tão a fundo, tão aprendizado, tão claro, tá na Bíblia, estamos vendo. Então pra mim foi muito bom, assim tá sendo na verdade, né? Então, agora eu vou fazer mais uma pergunta. Aliás, mais 2 perguntas. Eu esqueço o seu nome. Júlio, o que você está achando dos estudos aqui, Júlio? Nos outros lugares a gente não encontra estudos sobre o Apocalipse, Detalhes assim. versão histórica, né? Que tal coisa aconteceu, levou tantos anos. E vocês sabem uma coisa? O Apocalipse, ele é um livro de apelo do início ao fim. Ele faz um apelo assim fortíssimo, mostrando o seguinte: ou a pessoa vai ou vai ser queimada. Ele vai tudo assim. É assim, não é? Você pega o capítulo, por exemplo, 12, como eu mencionei aqui, ele fala da guerra, que eu disse, já mencionei hoje aqui. Em seguida, ele entra com as forças do mal. A besta daqui, aquela guerra perseguindo os cristãos do mundo inteiro e tal. Aí no 14, aí Deus vem assim falando assim: ó, tem um evangelho eterno para pregar a todos os povos, e aquele que não seguir esse evangelho, você sofrerá do vinho, da cólera, da ira de Deus, sem mistura. Misericórdia, isso não é pesado, não? É pesado, mas o Apocalipse quer mostrar que tem um céu, tem um Deus maravilhoso, poderoso, que nos ajuda a vencer e nos dá a vitória se nós buscamos a Ele. Amém. Amém por isso, não é verdade? Amém por isso. Então, por isso é maravilhoso estudar o Apocalipse. E agora, pastor Walter, dizem que os batistas e adventistas são primos, né? Nós herdamos dos nossos irmãos batistas o quê? Doutrina do batismo. Batismo por imersão. De uma linha dos batistas, que era o batista do 7º dia, nós herdamos a guarda do sábado. Mas a guarda do sábado tem sido alvo de controvérsia. Imortalidade da alma,
a alma imortal, são temas assim bastante que distancia, que até os batistas não aceitam que a gente entre lá para falar com eles sobre esse assunto. Discordam taxativamente dos adventistas desse aspecto. E no seu parecer, tem discordância ou tem harmonia? Como é que tem esse? Porque nós consideramos o pastor Walter, o irmão Flores daqui, e outros, eu posso dizer, consideramos o pastor Walter como o nosso grande irmão de fé. E nos ajuda bastante em alguns momentos aí, pessoa esclarecida, né, tal. Então, pastor Walter, como tem sido essa situação, que a sua convicção teológica com o que ensina? Doutrinariamente existem divergências, mas eu fiz um estudo acerca desse assunto, né? Inclusive o pastor André Flores me entrevistou até, né? André Flores, Da Igreja Central. da Central de Curitiba, da Central da Igreja Adventista de Curitiba. E nesse estudo eu percebi também que tem muitos teólogos nos últimos anos para cá estão questionando essa posição, né? Como por exemplo o John Stott. Stott, muito forte, teólogo. Ele questionou essa questão, né? Que a gente deveria estar aberto a rever a definição desse assunto, né? E devido a isso eu me aprofundei nessa linha, né? Aí eu fiz um estudo do Gênesis até o final, abordando a formação do ser humano, os conceitos da filosofia grega, da filosofia hebraica. E, são totalmente opostos. Sim, eu cheguei à conclusão, baseado nos meus estudos, né? E quem me ajudou também bastante nisso foi um autor que se chama Samuel Bakioc, né? Com ele eu vi várias biografias assim, de autores diferentes, tanto presbiterianos quanto budistas, quanto batistas, que pensam, tem essa linha, né? E até alguns pastores assim, meio hereges têm essa linha da imortalidade, né? São contra a imortalidade da alma, né? Então eu achei mais apropriado optar por essa linha contrária à imortalidade da alma. O senhor fez esse comparativo que é interessante, a interpretação grega e hebraica está bem distante uma da outra. O modelo grego que muitos seguem, a influência de Platão sobre o assunto de imortalidade da alma é total dentro das igrejas até hoje. Muitas igrejas, é total. Então, aí você vem agora a interpretação bíblica hebraica, aí alguns autores que o pastor citou aqui, eles fortes e bem assim conceituados no ambiente teológico cristão, eles trazem um tema, por exemplo, Oscar Bultmann, né? Bultmann, olha o que Bultmann faz sobre a ressurreição, a imortalidade e a ressurreição ali. Ele trabalha nesse assunto assim de não deixar dúvida para as pessoas. Deus tem um povo de diversas religiões e Ele está chamando esse povo. E eu tenho percebido que muitos estão vindo como cordeirinhos, indo para o aprisco do Senhor. Amém. O aprisco de Deus, quer se salvar, quer consagrar sua vida, quer viver esses últimos tempos aos braços de Deus, dentro da fé verdadeira. Dentro da fé verdadeira, eles querem, estão indo. Agora, tem 3 tipos de decisão que a Bíblia menciona, no mínimo, que eu percebi. A decisão do jovem rico, que foi aquela: a Deus para sempre, não quero seguir, não quero fazer o que Jesus está pedindo. E o jovem rico saiu de cena. Tem outra decisão de Nicodemos, ele foi indo aos pouquinhos, e aí ele chegou a ajudar até financeiramente na igreja de Deus. Ele se tornou um cristão
seguidor de Jesus de perto, mas ele foi mais tarde, ele não foi de imediato. Por outro lado, a gente tem a história de Zaqueu. Vocês conhecem? O que aconteceu com Zaqueu? De imediato: Senhor, eu aceito o que o Senhor está dizendo. Hoje houve o quê? O que diz a Bíblia? Houve o quê? Salvação aonde? Nessa casa, na vida de Zaqueu e na vida de outros também. Meus queridos irmãos, vamos aqui para tentar terminar. Que advertência, vamos comigo? Que advertência é dada àqueles que adorarem a besta ou sua imagem, quando a marca deste poder terreno for imposta à humanidade? Então a resposta é o quê? Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua imagem na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua cólera, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então aqui já não está fazendo apelo, não? É um apelo. Não é um apelo? Olha aí, que capítulo é esse? É o que eu falei, é Deus falando. É Deus falando ao nosso coração, né? Se nós adorarmos a imagem, porque a pressão vai ser grande, no tempo do fim, os filhos de Deus vão ser balançados como a árvore no meio do vendaval, para lá, para cá, para perder a fé, para abandonar os caminhos de Deus. Mas aí Deus fala, ó, se fizer isso, tem consequências. Se deixar dos meus caminhos, aí eu não posso fazer nada. Quando você faz teologia, fala sobre o sábado? Fala sobre o sábado. Por que os outros pastores conseguem? Aí eu poderia dizer o seguinte: existem um problema muito sério, as pressuposições que nós herdamos dos nossos antepassados. É difícil mudar. Para você tirar da mente de uma pessoa que ela vem crendo desde o seu nascimento, mesmo sendo errado, pressuposições. Eu tenho uma compreensão que é o domingo, dia de guarda. Exemplo, está na Bíblia? Não está, não tem prova, mas aquilo foi trabalhado na mente ao longo do tempo, e é difícil. Só a conversão, irmã Sandra, de Deus. E olha, eu louvo a Deus, eu não ia falar não, mas eu vou falar aqui. Eu louvo a Deus porque a senhora passou uma ponte muito difícil, a ponte de quebrar os preconceitos. O Espírito Santo trabalhou na irmã, eu tenho convicção disso, trabalhou na irmã, e a irmã conseguiu, porque alguns chutam o balde. O pastor Walter mencionou coisa aqui, ele ficou intrigado com esse assunto, ele foi a fundo buscar aonde tem a compreensão, e ele percebeu que entre os adventistas o que ensina está na Bíblia, porque senão ele não estaria aqui, e ele viu essa interpretação no estudo dele, que foi a fundo, e buscou autores aqui. Pega aí John Stott, por exemplo, é uma máquina tremenda. Então, autores protestantes estão derrubando argumentos que os protestantes têm sobre certas compreensões. Então, aí vem o assunto da teologia. Se você pega as matérias que devem ser dadas em cada faculdade, você vai encontrar matérias semelhantes, mas quando fala, por exemplo, doutrina bíblica, se você vai lá na Igreja Assembleia, no pentecostalismo, doutrina, aí vai estudar como deixar um cabelo mais comprido, como deixar a roupa aqui. Agora não está nem dando mais certo, porque muitos aí não estão seguindo, estão preferindo outro caminho. Então, doutrinas significa modo de vestir. É lógico que isso aí tem muita importância, a modéstia, e nós vamos tratar mais uma vez. No passado já tratamos, vamos repetir a importância da modéstia. Mas quando a Bíblia fala de doutrina, aí você tem lá doutrina de Deus, doutrina do ser humano, doutrina da salvação. Você pega doutrinas que têm fundamentação bíblica, você vai a fundo, e é uma doutrina que transforma a vida humana. Muda seu jeito. Se você fumava, deixa de fumar. Se bebia, deixa de beber. Não faz essa mudança? Faz essa mudança. Então, se você vai para a igreja católica, você segue aí não as doutrinas, você segue mais a linha de família, que é interessante. Tem também a filosofia, que eles vão fundo na filosofia.
E a nossa compreensão de mundo é diferente deles. O método de interpretação, eles pegam o método crítico histórico, nós pegamos o método ali historicismo diferente, chegamos a destino diferente. Pois é, mas então eles não acompanham a Bíblia, porque Tiago diz, né? A Bíblia, se você deixar, se você ligar só os mandamentos, todos serão iguais, porque a matemática de Deus, 9 menos 1 é 0, né? Então, como é que fica? exatamente, aí que está o ponto. Sabe de uma coisa, para acrescentar mais? Se você vê corrupção no mundo moral, no mundo político, você vai no mundo religioso e é um Deus nos acuda. Eu fiz um mestrado ali em 2019, eu terminei o mestrado na faculdade, é uma faculdade que tem de teologia também, eu fiz ciência da religião, mestrado, numa faculdade não adventista, fora, mas reconhecida pelo governo. Os professores e o próprio diretor, quando chegavam novos alunos, a primeira disposição, o primeiro desejo dos professores, de alguns professores, era mudar, tirar da mente dos alunos a compreensão de Deus e da Bíblia. É cruel isto. Nós estamos vivendo uma crise de um tamanho que não dá para explicar em nosso mundo. E o diabo está lutando o máximo porque ele sabe que pouco tempo resta. Vocês estão me entendendo? E aí está, você estudar a Bíblia, você pega o criacionismo, Gênesis desde o capítulo 1 até o 10, esse texto aí de Gênesis 1 a 10, está sendo como alegórico, está sendo como um mito. O dilúvio foi um mito, e agora muitos aí, até líderes religiosos, e eu vou citar nomes, alguns papas fizeram isso, e o Papa Francisco fez isso não faz muito tempo, relacionando a doutrina da criação como se fosse uma evolução. Não estou aqui, eu estou citando dados históricos, aí é referência de pouco tempo. Agora, meus irmãos, se tira Deus como sendo o centro, como sendo o Criador, você vai colocar o quê? O quê no lugar? E dizer ainda que está em nome de Deus, mas é uma bondade extremada. A verdade de Deus, se tirar Deus, não sobra nada, sobra um caixão e acabou. Vamos lá para a última pergunta. Qual é o chamado de Cristo a seus filhos que estão fora do redil? Eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Ainda tem o quê? Outras ovelhas. Pode ser você, põe seu nome aqui, ó. Pode ser eu também. Falta coisa da minha vida. Outras ovelhas que não esse aprisco, que ainda não está no aprisco de Deus. Aí Jesus disse: a mim me convém o quê? Conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Amém? Amém. Quer estar no redil de Deus? Sim. Amém. Olha, se você está aqui, é porque Deus quer levar você para lá, no céu. Se você tem alguma dúvida, alguém tem alguma dúvida, algum detalhe, podemos encerrar? Tem aqui o apelo, a resposta certa está aqui, né? Nós já destacamos. Então Jesus dizendo: se alguém entrar por ele, será salvo. Se tiver envolvido, aceitar a ele. Só que aqui tem um porém, deixa eu só esclarecer. Muitos dizem: eu sou de Jesus. Espera aí, você é de Jesus, mas você está andando como ele quer? O andar com Jesus envolve mudança de vida, envolve entrega do coração a ele. Sim ou não? É isto? Exatamente. E aí então, terminou, o pastor? Tem aqui? Oi? Obediência e submissão. Exatamente. E aí então vem meu compromisso com Deus. Vamos juntos? Compreendi que a besta de Apocalipse 13, 1 a 10 se refere a um poder político religioso representado pela igreja de Roma, que por meio de seu líder máximo se coloca no lugar de Deus, pretendendo ter a autoridade da qual somente o Senhor é digno. Eu me comprometo a viver de acordo com a palavra de Deus
e decido não seguir nenhum princípio que tenha sido estabelecido por esse sistema religioso, embora deva amar e respeitar seus adeptos. Desejo fazer parte do grupo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Amém? Amém. Então, queridos, que Deus abençoe. Na próxima terça, nós estaremos tratando da segunda besta do Apocalipse, a besta que surge da terra. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos então orar para a gente poder finalizar nosso estudo de hoje. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de conhecer mais a Sua palavra, de se aprofundar mesmo nela, Pai, tendo um conhecimento digno, Pai, de nos conduzir, Pai, para os caminhos corretos que o Senhor deixa nas Suas Sagradas Escrituras. Amém. Que o Senhor nos ajude, Pai, nesse conflito, nessa guerra entre a adoração entre Deus e o inimigo, Pai, que nós possamos ficar firmes, Pai, ao lado do Senhor, tendo somente a Ti como a única imagem a qual a gente busca seguir e adorar. Amém. Que o Senhor abençoe também, Pai, o projeto aqui da Fênix, essa parceria aí com a Itaipu também. Que tudo seja, Pai, ocorra conforme a Sua vontade. Que eles possam continuar o trabalho que já tem feito e ampliando cada dia mais para poder ajudar essas pessoas, Pai. Amém. Também pedimos aqui pela essa situação da família da Jane, Pai, que o Senhor possa estar conduzindo tudo de uma forma pacífica, Pai, onde eles possam se entender, onde as partes possam ter um diálogo ali, onde possa resolver essa situação, Pai. Que o Senhor possa estar conduzindo tudo. E guie-nos também, Pai, agora no retorno dos nossos lares em segurança, para que na próxima semana nós possamos estar aqui, cada dia mais aprendendo sobre Ti. Amém. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.